Eu fico emocionado quando o Antunes começa a falar, até pensa de mim que ele está falando, né? Vou fazer uma live para minha mãe, ficar com orgulho. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Eu conheço o Antunes desde a primeira palestra, numa sala para 30 pessoas, e ele é megalomaníaco, e olha o nível que chegou os eventos dele. Então, sempre fico muito feliz de estar participando aqui. Hoje, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu cheguei ali, eu disse, mas que monte de mulher, será que tem mais algum evento na Expo Center? Porque é raro a gente ver no mercado financeiro. Eu tenho o orgulho de ter formado 2 traders, e uma delas hoje está voando, é uma das maiores traders de energia do Brasil, a outra ainda opera para ela, e eu mal consigo falar com ela, porque ela está em Nova York, ela está no Chile, ela está performando cada vez mais. Começou fazendo 15 milhões ano, agora já está fazendo mais de 100 milhões no mercado de energia. Né? E legal que cada vez que ela cresce, ela pede uma indicação para mim de uma pessoa para a vaga dela, e eu perco um trader parceiro, porque a gente tem os grupinhos que a gente fica trocando informação de mercado, e quando ela me pede uma indicação, eu indico um amigo, mas perco um reforço no time, né? Porque é sempre bom a gente ter aqueles grupos, aquelas pessoas para conversar. E o Antunes me chamou meio em cima do laço, me ligou acho que na terça-feira, Lê, quer palestrar no evento domingo? E eu pensei, pô, Antunes, mas qual é o tema? Metajogo. Me explica o que é metajogo, Antunes. Porque o que acontece? Às vezes a gente não sabe o termo, é o que eu uso no meu dia a dia, mas a gente não sabe a nomenclatura exata. Eu disse, não, vamos lá, tu sabe que contigo eu estou sempre aí, o que precisar, a gente vai. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho aqui de metajogo, e hoje eu vou mexer um pouquinho com alguns princípios e valores que nós temos. Como eu fiz uma evolução esse ano, que foi bem interessante. Estou participando de um estudo científico. Eu sou um cara que eu gosto de estudar bastante a nossa profissão, de profissionalizar, porque a gente tem muito aquele mito, o cara do mercado financeiro, ele bebe, ele fuma charuto, ele gosta de estar na zona, né? Então, cria-se. E eu quero trazer um pouquinho de uma visão, não, nós somos atletas. Nós nos preparamos como atletas. E vou trazer referências de outros traders para vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre metajogo e preparação. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Todos aqui conhecem as regras do futebol. E todos aqui sabem jogar futebol, a maioria, né? As meninas, algumas, outras não. Mas, o que eu noto? O que faz um jogador ser profissional, bem-sucedido? Não é só o talento. Não é só o conhecimento técnico de jogo. Tem outros fatores. Eu hoje tenho muito vizinho jogador de futebol, e eu passo observando eles. Dá muito tumulto no condomínio. As festas que eles fazem lá, meu amigo, os seguranças ficam loucos lá. As meninas fazendo xixi no hall de entrada, é um horror. E aí eu comecei a analisar alguns fatores que eu vou mostrar para vocês, mas antes eu vou falar de metajogo. Aí a minha formação, o Antunes apagou todos os vídeos da Scalper, né? Eu não sei se alguns me conhecem, outros não, mas ele apagou todos. Então, eu tenho 11 anos de mercado, eu estruturei a área de mercados futuros na XP, e a área de opções também participei um pouco. E depois eu migrei para operar para mim. Lá na XP, em pouco tempo, bom, vocês viram o IPO da XP, o que virou, e eu comecei lá, estruturei. Operava no Viva Voz com formiga no telefone. Né? Nós não tínhamos nem plataforma. Eu recebia a ordem do cliente por MSN, e a gente colocava na plataforma. Imagina vocês receberem ordem de toda uma corretora, 100 e poucos escritórios, todas as ordens passavam por nós, eu e mais um. E a gente ligava no Viva Voz ou fazia no eletrônico. Então, esse era o começo. Hoje em dia, cada um tem sua plataforma, opera no celular, opera no HB. Então, aí a gente vê o quanto o mercado tem evoluído. Eu sou um cara que estou sempre brigando para o mercado evoluir, tanto que eu mantenho um site, faço conteúdo tudo de graça, porque eu sinto a minha obrigação de retribuir o que o mercado me proporciona. Então, vou falar um pouquinho de metajogo. Que bom que o Antunes começou a falar um pouco além do scalper, né? Porque o que eu quero mostrar é que existem várias técnicas. Eu uso várias técnicas para operar. Eu entendo de análise gráfica e técnica. Uso só análise gráfica e técnica? Não. Mas vejo um suporte no gráfico. Vejo que abaixo daquele suporte tem pouca ordem de compra. O que eu falo? Cara, no final da fila eu vou agredir. Por quê? Porque esse é um suporte importante. Se perder, vai entrar stop. E eu vou pegar esse movimento. Então,
uso análise gráfica também para me ajudar no meu fluxo. Análise fundamentalista, eu sou um cara que gosto bastante de estudar fundamentos. Estatística, eu sempre testo as estratégias, né? Sempre faço os backtests e vejo as estratégias. E o que eu mais gosto e o que me mantém no mercado é isso aqui. Arbitragem e spread. Eu sou dos poucos caras no Brasil que tem conteúdo sobre isso. Porque quem faz não fala para ninguém. Eu sou dos poucos caras que ensina isso. E, quanto mais eu estudo, quanto mais a gente estuda bons gestores, bons fundos, a gente vê que a maioria dos fundos eles são fortes em arbitragem e spread. Então, essas são as estratégias. Nós temos que ter mente aberta. Hoje em dia, como a gente vive aí a bolha dos algoritmos, a gente só vê mais do mesmo e cada vez é mais convicto daquilo que acredita nas mídias sociais, porque a gente é bombardeado com aquilo que a gente gosta e acredita. Então, a gente acaba que, às vezes, a gente fica a mente um pouco fechada. Então, vou mostrar para vocês. Essa menina, não sei se vocês viram, ela foi campeã mundial de trader, um campeonato de trader. Ela entregou 257%. Ela só faz operações de spread entre vencimentos de contratos futuros e entre commodities. É só o operacional dela. E ela foi campeã mundial. A minha esposa, quando viu essa matéria, ficou desesperada para me inscrever nesse torneio. Eu vou te inscrever nisso aí. Eu vou te inscrever. Tu consegue entregar mais que isso. Só que é operacional só lá fora, começa com $10 mil, tem todas as regras lá. Quem sabe, se um dia eu conseguir um operacional vencedor lá fora, eu não vou lá e me testo. Né? A gente se testar sempre é bom, estou adquirindo essa cultura. Então, eu vou comentar uma coisa, vou tomar uma água aqui. Uma coisa interessante sobre tempo de tela. Por que eu falo? A teoria das 10 mil horas. Quanto mais tempo de tela nós tivermos, mais padrões a gente reconhece. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos melhores scalpers que tem no Brasil. E ele me disse assim, o mercado é uma novela. Todo dia um episódio e um capítulo. Conforme esses capítulos vão se repetindo, nós conseguimos antecipar. Só que isso é experiência, tempo de tela. Às vezes eu olho assim, o cara tem 2 meses de mercado e quer fazer os financeiros do Antunes. Entende? Tem que ter paciência, o mercado é paciência, como na vida. Eu sempre falo, o mercado é o lugar onde os que têm paciência tomam dinheiro dos que têm pressa em ficar rico. Né? É essa turma que a gente ganha dinheiro, infelizmente. Né? Eu estou passando mais ou menos a realidade. Então, eu sou um cara que eu estudo muito recordes de força, recordes de velocidade, recordes de tudo. Eu adoro esse tipo de coisa. E estudo muito, atualmente, eu estudo muito os SEALs, que é a Força de Elite dos Estados Unidos. E os SEALs, antes de entrarem numa missão, eles ficam dias monitorando todo o comportamento ao redor de onde eles querem atacar, e eles montam um cenário parecido para eles, e eles treinam várias entradas naquele local. Nesse cenário, quando eles foram capturar o Bin Laden, eles montaram toda uma estrutura igual nos Estados Unidos, ficaram dias treinando para depois eles entrarem. Por quê? Porque ali eles já viam o que podia acontecer. E mesmo assim caiu um helicóptero. Lembra? Quando eles foram entrar na casa do Bin Laden, o helicóptero deles caiu. Então, mesmo tu treinando, mesmo tudo... Mas o que nós temos que ter? Uma coisa que eu vi que nos faz evoluir como trader. Saber se ajustar. Saber errar e se ajustar. O erro ele não pode te abalar. O erro ele faz parte. Eu sou uma boneca para estopar. Foi um pouquinho contra, pum, estopei, errei, paciência. Mas eu não me abalo. Eu já vi traders que começaram comigo, putz, estopei. Cara, se perguntar quantos stop eu dou no dia, eu nem sei te dizer. Mas o importante é, no final do dia, eu conseguir ter resultado. Então, a gente não pode se abalar. O stop faz parte. Obviamente que ele tem que estar todo dentro de um contexto da nossa gestão. E eu, nisso de estudar alta performance, nessas minhas perturbações, fui estudar esse cara, o Guy Martin. Ele é um piloto de moto, e ele é meio perturbado, e ele busca vários tipos de recorde. Ele quer bater vários recordes. Recorde de bicicleta, recorde de moto, recorde de van, numa pista, tudo. E num dos episódios eu fui assistir, e ele levou uma doutora sul-africana para treinar ele. Essa doutora, ela treina vários atletas de ponta.
ela treina aquele piloto, eu não estou acompanhando muito Fórmula 1. É o Valtteri Bottas, né, que é um dos top hoje na Fórmula 1, eu estou bem por fora. Treina tenistas, treina tudo. E ela é especializada em alta performance. Eu disse, opa, é o tema que eu gosto. Vou estudar. Eu já fiz vários cursos, comecei alta performance. Quem me ensinou foi o Antunes. Comecei com o Goff, depois assisti a palestra do Rodrigo, que é o médico amigo dele, na Scalper também, e aí eu comecei a me interessar sobre esse tema. Sabe qual é o treinamento dessa doutora para o cara atingir a alta performance? Reconhecimento de padrões. Ela ensina tu a identificar os padrões dos teus adversários, ou numa pista, identificar naquela árvore, eu vou estar com tal marcha e eu vou entrar na curva em tal momento. Vários padrõezinhos. Os testes que ela faz, os treinamentos que ela faz, são de velocidade ocular. Ela tem aqueles joguinhos que fica as coisas passando na tela e tu tem que clicar na certa, na errada. Vários testes desse, e tu começa com uns números bem baixos. E conforme tu vai evoluindo, o que os alunos dela falam? Com o passar do tempo, as coisas começam a ficar em câmera lenta. Porque tu começa a identificar os padrões, tu vê, e aí tu consegue antecipar. No mercado, eu tenho uma teoria. Quando uma operação está muito óbvia para mim, é tocaia. Eu sempre tenho essa teoria. Está muito óbvio. Esse trade aqui está muito desenhado. Eu já vou com a mãozinha pequena. Né? Porque o mercado a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente acha que é o esperto da ocasião, ali vem um e te engole. Então, e eu notei o seguinte. Quando eu comecei a fazer esses treinamentos de reconhecimento de padrão, algumas operações ficaram desenhadas para mim, mas parecia tão óbvio que eu pensava assim, sou eu que estou antecipando ou é uma tocaia? E aí eu comecei a arriscar. Não, está desenhado esse movimento, está desenhado isso, está desenhado isso. E aí eu comecei a acreditar, comecei a ir. E eu via, não era tocaia, sou eu que estou com uma leitura melhor. E a gente vê na preparação de velocidade ocular, identificações de padrões. E o mercado financeiro é isso. A gente fica ali olhando para a tela. Hoje eu opero 9 ativos ao mesmo tempo. Eu tenho ordens de compra em todos. Eu coloco mais de 1000 ordens por dia e eu fico com ordens em tudo. Cai a internet, eu salto no teto. Me dá um desespero. Porque se dá uma notícia, pega a ordem de tudo que é lado, eu não sei nem para onde eu corro. Quer me tirar do sério é me derrubar a internet ou a plataforma. Né? Então, eu comecei a me especializar. Eu não paro, eu fico o dia assim, o dia inteiro assim, olhando padrões em todos os ativos. Né? E isso tem me ajudado muito na minha leitura. E não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Então, esse treinamento ocular tem aplicativos para Apple e para Android, que tem uns treinamentos, aqueles treinamentos de reflexo, velocidade ocular. Ela treina com os caras de jogar bolinha, testes de reflexo, essas coisas. Daí vocês vão dizer, como é que faz sentido? O cara é piloto, ele acelera, ele só mexe o pé. Por que esse cara precisa ter uma preparação? Aí que a gente vai para os próximos níveis. A gente olha o que ninguém olha. Os atletas de ponta, eles fazem coisas que ninguém sabe. O que já está consolidado, a grande maioria faz. Por isso que, depois que eu falar de metajogo, eu vou apresentar esse estudo que eu estou participando, que é bem doido. Vocês vão dizer, o Leandro é perturbado, mas talvez tenham coisas que vocês consigam aproveitar para vocês. Então, uma coisa interessante. Gestão de risco. Vocês querem operar? Eu convivo com muitos traders, né? Eu já vi gente bombar, gente cair, gente sair fora do mercado. Me dói quando um sai, me corta o coração, porque é um colega de trabalho. Sempre o problema é gestão de risco. Final de ano agora, eu tenho um cara inteligentíssimo. Eu adoro ter amigo inteligente. Adoro. A melhor coisa que tem é ter amigo inteligente, aqueles que te fazem se sentir burro. Sabe? Porque aí ele te ajuda. Por isso que eu gosto do Antunes. O Antunes está sempre buscando coisa nova, a gente conversa, ele me fala umas coisas loucas. Eu disse, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu vou lá estudar. E isso ajuda a gente a estar evoluindo. Então, final do ano agora, um amigo meu, ensinei essas operações de spread. E ele é um estudioso, ele puxou histórico de 15 anos. Ele sabia, em tal época tende a acontecer isso. Ele ficou melhor que eu na leitura. E ele começou a ir bem. Estava operando bem. Falou, cara, dificilmente eu estou dando um stop. Ele faz também em DI. Esse tipo de operação. Só que aí ele disse assim, cara, mas eu acho que eu preciso subir meus financeiros, esse financeiro não está bom. As 2 operações que ele resolveu subir o financeiro
foram as duas que racharam ele no meio. Começou a fazer médio, entrou num ponto que não era interessante, era um ponto que era meio do caminho. E aí ele deu uma pausa, disse que vai voltar em fevereiro. Então é importante vocês terem essa gestão de risco, saber seguir o passo a passo. Eu conversei com outro amigo meu, eu tinha um amigo na corretora, na XP, que ele era bilionário e eu não sabia. Lá na XP, quando nós começamos na XP, nós tínhamos a Laurinha, que é a filha do Grendene, que trabalhava conosco. A Laurinha era assim, ela não pisava na calçada, né? Ela pisava na calçada, vinha o segurança, o carro blindado. Né? Era a vida. O Grendene tem 6 filhas, uma com cada mulher. Assim. Ele comprava carro, era 6 carros, uma para cada filha, assim, tudo assim. E aí, esse meu amigo é um estudioso de mercado. Só que eu não sabia que ele era bilionário. Não vou nem falar o nome dele, porque ele não gosta. E nós ficamos amigos, e eu chamava ele de pedreiro. Porque sabe aquele cara que sempre tem a piada de pedreiro, assim, sabe? O cara grosso, assim, sabe aquele cara do interior, assim, grosso, ele parecia um pedreiro, largava aquelas piadas e dizia assim, terminou de botar a lajota aí, sabe? Ele era assim, uma humildade assim que eu nunca imaginei. Não tinha carro blindado, não tinha nada, ninguém sabia nada dele. E ele era um estudioso. E ele testava vários modelos matemáticos e estatísticos. E aí ele me disse assim, Leandro, um conselho que eu posso te dar de mercado, de tudo que eu já estudei. O que te mantém vencedor no longo prazo é stop curto e ganho longo. Toda a estratégia que vocês fizerem, vocês não podem estar... Hoje em dia, no Profit, vocês conseguem puxar os stops, puxar tudo. Né? Hoje está uma beleza, no meu tempo não tinha essas coisas. Vocês não podem estar com os stops maiores que os ganhos. Se um mercado estiver a favor, vocês têm que surfar, vocês têm que curtir. Isso ele me disse, cara, eu testo os melhores modelos estatísticos que tem no mundo. Eu tenho computadores o dia inteiro rodando testes. As minhas estratégias que dão certo são stops curtos e ganhos longos. Parece óbvio, mas quando a gente olha, às vezes, o nosso comportamento, no ganho, a gente sai rapidinho. Né? Ah, não, tá bom, já ganhei. Na perda, vira machão. Né? Não, vou segurar, vou aguentar, vou não sei o quê, sabe? Quer ser valente. E aí... quebra a conta, exatamente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um dia ruim é apenas um dia ruim. Vocês não podem fazer um dia ruim ser o final da carreira de vocês. Então, teve um dia ruim. Tem dias que a gente parece que está na sintonia. Tudo dá certo. Pá, pá, pá. Tem dia que parece que tu está do avesso. Tudo dá errado. Então, nesses dias, moita. O que eu falo? Fica moita. Quando o mercado está distorcido, não está conseguindo ver padrão, não tem aqueles padrões, cara, eu não estou fazendo leitura nenhuma, não está tendo nenhum padrão, ou às vezes um momento de volatilidade baixa, moita. Desculpa, liquidez baixa, porque a liquidez baixa, vem um raspa, vem outro bate, tu não tem como ler, tu não lê, os caras estão puxando o mercado. Não, é aleatório, vem um pem, aí para o mercado, vem outro pem, tu não tem como antecipar aquilo. Então, esses padrões, quando vocês não lerem, fiquem quietos e não exponham o patrimônio de vocês. Sempre resgatem os ganhos. Uma coisa que eu digo sempre, eu sempre faço, resgate. Eu deixo a corretora louca, eu resgato 2, 3 vezes por semana. Não deixo muito dinheiro lá. E eu me dou presentes, já falei isso em outras palestras, me dou presentes. Até nesse teste que eu estou fazendo, eu fui pedir para o médico se eu podia beber no final do ano, que depois eu vou explicar. E ele disse, Leandro, tu tem te puxado muito, tu está fazendo uma preparação de atleta. Esse final de ano te dá alguns presentes, porque senão tu vai despirocar, né? Vai sair da casa. Então, se deem presentes. As esposas sair para jantar com o marido, sair jantar com a esposa, os homens, compra uma coisa que vocês querem, uma roupa, uma coisa. Isso vai mostrar para vocês, ó, é fruto do meu trabalho, porque o nosso trabalho ele é muito virtual e muito solitário, né? A gente passa o dia inteiro olhando para a tela, é uma coisa bem solitária. Por que o Antunes e eu, a gente se dá bem? A gente se encontrou em Porto Alegre lá, eu chorei as pitangas para ele, estava numa crise no meu casamento, primeira crise em 7 anos, e ele sabe, eu sei o que passa na cabeça dele como trader, e ele sabe o que passa na minha. E ele me deu conselhos ali, e o Antunes ele pensa muito grande, ele falou, Leandro, tu está com um pensamento de escassez, começa a pensar em abundância. E ali vieram gatilhos que me ajudaram muito a me levantar. Então, resgatem os ganhos, se deem presentes e vejam o benefício do trabalho de vocês. Agora eu vou comentar um pouquinho o que é meu metajogo. Tá? O que eu vou explicar para vocês.
Se eu contar para vocês, sentar um por um aqui, do meu lado, e operar comigo, o percentual de vocês virarem trader vai aumentar, porque vocês vão ver. Só que se todos vocês fizerem o que eu faço, eu vou ter que começar a operar contra vocês. Vocês conseguem perceber? O mercado, cada um tem que achar o seu padrãozinho, a sua brecha de atuação. Vou dar um exemplo. Digamos, uma menina na festa, eu vou lá e converso com minha amiga assim, ó, vai lá e fala, quebra o gelo, dá uma tal cantada nela ali, sei lá. Digamos que funcione. Se 2, 3 fizerem a mesma coisa, já não vai funcionar mais, porque está todo mundo falando a mesma coisa aqui. O mercado ele se ajusta. Quando ele vê alguém fazendo uma coisa que está dando certo, e muita gente começa a fazer aquilo, o mercado já começa a criar vacina. Entende? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Na XP, nós desenvolvimos estratégias lá, operacionais, e nós entrávamos com baskets gigantes. Baskets no índice de 1.300 contratos, no dólar de 1.000 contratos, cada vez que nós entrávamos. E ela estava dando resultado e cada vez entrava mais gente. E nosso tamanho cada vez maior. Né? Quanto maior o teu tamanho, mais difícil é de tu te deslocar no mercado, porque tu fica visível. Né? Conforme foi passando, o que aconteceu? Os caras começaram a saber a forçar os nossos stops na estratégia. Por quê? Um tempo deu certo, depois os caras... Aí parou de dar certo. Os caras trabalhavam para pegar os nossos stops. E conseguiam. Entende? Ó, os caras entrando. Os caras estão entrando em tal ponto. Se a gente der liquidez para eles e bater a tal ponto, eles vomitam. E assim vai indo. Então, esse é o metajogo. O mercado ele é bem pessoal. A gente acha que o mercado é gigantesco, mas ele é bem pessoal. É bem pessoal. Eu tenho os scalpers que eu brigo na tela, eu tenho os HFT que eu brigo na tela, eu sei o gestor de fundo que é agressivo, eu sei o gestor de fundo que é mão trocada, tudo isso, e nesses caras que a gente tem que se adaptar e achar padrões para ganhar em cima dele. Então, o perfil operacional dos players. Ver como cada um atua. Aqui é uma leitura de comitentes, isso eu aprendi a ler nos Estados Unidos no meu tempo de café. Então, a Bolsa ela fornece esse relatório, que ela te dá qual é a posição dos fundos, qual é a posição da indústria, qual é a posição da pessoa física. É sempre perigoso estar do lado das pessoas físicas, né, porque a pessoa física é a ponta fraca. Né? Um fundo, se o mercado começa a ir contra, ele tem bala para defender. A pessoa física não tem. Né? Se vai contra, todo mundo estopa. Né? Então, o pessoal gosta de atacar a pessoa física. Mas, às vezes, as pessoas físicas também acertam. Né? Então, são cuidados que nós temos que ter. Então, aqui eu leio cada player. E um segredo que eu vou dar para vocês. Vocês vão saber a posição de cada player no call, quando tem o horário de ajuste. Porque no horário de ajuste, o cara vai defender o lado dele. Aí começa a pauleira. O horário de ajuste eu gosto, porque às vezes um raspa para defender ajuste. Um trade interessante para vocês, só para vocês verem a leitura de padrões de metajogo. Tem cara que eu sei que vai raspar no call de fechamento. Começa o call, o cara já dá um raspa. O que eu faço? Eu estou comprado antes do call. Quando começa o call, as minhas ordens de venda já estão lá, ele já me zera. Isso é um padrãozinho. Entende? Cada um tem que buscar os seus padrões. Não vou ser eu que vou ensinar para vocês. Vocês vão ter que ficar olhando para a tela e identificar, ó, em tal momento esse cara faz isso. Em tal momento, em tal situação, acontece isso. Vocês precisam identificar esses padrões. E saber como esses caras atuam quando eles estão ganhando dinheiro e como esses caras atuam quando eles estão estopando e perdendo dinheiro. Geralmente, quando está estopando, eles são mais nervosos. Né? Então, aí vocês conseguem pegar, porque às vezes vocês pegam um final de stop, às vezes vocês sabem o tamanho da posição dele, o cara estopou, ó, é o final da posição, pode ser uma operação de entrada. Aí eu entro, eu como gosto de arbitrar, o cara estopou uma ponta, eu entro no final do stop dele, compro essa, se não vai a meu favor, eu vendo uma que caiu menos. E aí, quando o mercado ajusta, eu zero. Esse é um dos meus operacionais, é o operacional de spread e de arbitragem. Então, eu me considero um dos caras mais regulares. Eu, se for contar esse ano, eu não sei quantos dias de prejuízo eu tive. E tudo que eu falo, eu posso mostrar. Eu abro o meu e-mail, abro a nota, diz o dia, eu abro a nota de corretagem. Porque eu vejo muita gente falando que isso, que aquilo, mas é conversa para vender outras coisas. Então, eu mostro, eu abro a minha tela, eu vivo disso há 9 anos, né, profissionalmente. Então, isso me faz ser regular, porque eu sei pegar as distorções e me defender em outra ponta. Quando eu erro no direcional, eu geralmente tenho uma porta de saída em outra ponta ou estopo naquela ali se eu não tenho.
Então, isso me dá uma regularidade, porque só no direcional é difícil. Só no direcional. Vocês viram a campeã mundial ali, ela só opera spread. A Bruna leu a matéria e disse, é o que tu faz. Porque a minha esposa, às vezes, ela opera comigo. Ela pega, eu monto uma posição e ela opera junto comigo lá e entra junto. Então, uma coisa que me fez evoluir muito, o Escova sempre fazia isso e eu comecei a fazer. Estudar à noite, porque à noite a gente está com a cabeça mais leve e à noite eu reviso o que eu fiz no dia, eu errei isso, eu errei aquilo, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Marcar os pontos de atuação. Ah, eu sou um grafista? Não sou, mas o gráfico ele te dá pontos, que se romper, vai dar uma correria. A gente fala, vai ter gente correndo pelada, né? Que o pessoal fala assim, o pessoal que é trader. Perdeu ali, vai ter gente no desespero. Ou, às vezes, tem um player muito grande que fica segurando muito um ponto. A hora que ele solta a corda, vai. É esses momentos que nós temos que sentir. Então, a gente marca esses pontos. E uma coisa, Leandro, exemplo, que nem agora, eu venho de meses muito bons. Mas janeiro e fevereiro eu já começo a trabalhar minha cabeça para meses de financeiros mais baixos, porque cai a liquidez. Eu até vi um estudo bem interessante, que eu acho que é em junho, julho, que é as férias escolares nos Estados Unidos, é junho e julho, e é o considerado o mês de mais baixa liquidez nos mercados mundiais. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Então, a gente já tem que saber que, nesses períodos, tem menos padrões, o mercado fica diferente, talvez tenhamos que ter menos stops, alongar os pontos. Né? Quando o mercado está bem líquido, a gente consegue operar mais curto. Mas, quando ele está pouco líquido, a gente tem que alongar mais stop, alongar mais objetivo por causa do mercado. Então, trace o objetivo de acordo com volume e volatilidade. Não adianta eu querer ganhar 15 e o mercado está podendo me dar 500, entende? 15 mil e o mercado está a dia para ganhar R$500. E revise as informações, veja o que sai de notícia, se amanhã tem relatório, a agenda do dia seguinte. Esse estudo me toma aí 10 a 15 minutos por noite. E é uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos. O Escova, que foi quem me ensinou, o Scalper, ele tinha sempre um papelzinho anotado com todos os pontos embaixo do teclado dele. Ele anotava os pontos. E aí ele sabia que se rompia um ponto, podia ir em tal, ali tinha stop, ali não tinha stop. E eu sempre fui meio... É que quando a gente começa no mercado, a gente não vê com essa leitura profissional e não tem nada de profissionalização no mercado. É tudo muito aleatório, é muito pouco conteúdo. Quantos traders vocês conhecem que vivem de mercado? É tudo muito novo. Por isso que eu me sinto na obrigação de construir coisas. Mas eu penso assim, eu tenho que construir coisas dando o meu exemplo. Eu não posso vender o que eu não faço, vender o que eu não pratico. Eu sempre me cobro falar daquilo que eu pratico, daquilo que eu testei. E mesmo eu testando, pode ter dado certo para mim e pode não dar certo para os outros. Entende? Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas eu sinto que a gente precisa gerar conteúdo. E desenvolva a leitura de vocês. Achem os padrões de vocês. Identifiquem esses padrões, estudem, fiquem olhando tela, vejam essas coisinhas. Às vezes, na abertura, eu já sei, conforme o cara apregou... eu tenho agora um cara muito talentoso que está trabalhando comigo e provavelmente ele vai para a energia também, vou perder ele. Ele identifica padrões que eu nunca vi. Ele pega o book filtrado, aquele com lotes maiores, e diz, quando o book está tais e tais lotes em tais e tais níveis de preço, esse cara vai defender essa ponta, vai ser o difícil o mercado cair. Quando o cara vem na venda apregoando vários lotes de tanto em tanto, é que ele vai começar a bater. Leituras que eu nunca fiz. Então, eu vejo assim, olha o quanto eu tenho evoluído, ele muito menos tempo de mercado que eu, ele me passa leituras, coisas que eu não vejo, estou o dia inteiro olhando para a tela, e não identifico. Então, tenham as leituras de vocês. E, mais uma vez, ganhem longo e percam curto. Não fiquem no cassino, um por um. Então, agora eu vou falar para vocês. Vou até passar aqui. Final do ano passado, eu sentei com a minha esposa, quando o Bolsonaro ganhou, independente de viés político, eu sentei com a minha esposa e falei assim, amor, eu acredito que eu entrei numa crise no mercado. Meu primeiro dia na XP foi um circuit break. Comecei bem, né? Primeiro dia foi um circuit break. Peguei crise de 2008, peguei a queda da Dilma, só crise. Cara, eu penso assim, será que um dia eu vou pegar uma época de bonança? Eu me criei na crise. Só que eu li um estudo sobre time de futebol que dizia o seguinte, que os times que começam em grupos mais difíceis são os times que vão mais longe. Então, eu dei sorte, porque eu entrei, tinham amigos meus que ganhavam muito dinheiro naquela época do Oba-Oba, antes de 2008, lá que estava um Oba-Oba na Bolsa. E, quando veio a fase ruim, eles
não conseguiram se ajustar. Eu já entrei na fase ruim, eu já entrei na guerra, e eu acho que isso ajudou eu a me fortalecer, eu ter paciência, saber ir passo a passo. Então eu sentei com a minha esposa e falei, é muito importante o quanto vocês passam, tem mulheres aqui, eu fico tão feliz de ver mulher aqui hoje, tem mulheres aqui, tem homens, é importante o parceiro estar com vocês, é muito importante. Então eu sentei com a Bruna e disse assim, amor, eu acho que os próximos anos vão ser muito bons, é estimado aí que entre na economia, com a Selic baixando, de 3 a 5 trilhões de reais. Esse dinheiro vai entrar em bolsa, esse dinheiro vai entrar em fundos imobiliários, esse dinheiro vai entrar na economia real. Então, eu falei para ela, eu preciso estar na minha melhor forma, no meu melhor condicionamento em todas as áreas da minha vida. Porque eu acho que agora vem uma época de oportunidades. E eu não quero lá na frente me cobrar que eu vi uma onda e eu não surfei por vadiagem, por eu não estar preparado. Eu quero, se não vier a onda, beleza, eu estava preparado. Se vier, eu quero pegar, porque eu tenho um amigo inteligentíssimo que ele falou assim, os próximos anos são para mudar de patamar de vida. Tenha isso em mente. E ele é um cara que ele tem 30 anos de mercado. Ele ganha dinheiro de tudo que é lado. Ele é casado há 20 e poucos anos e tem um casamento feliz. Ele tem 3 faculdades. Ele opera no mercado. Ele é médico. A clínica dele é premiada. Ele tem uma fazenda que é premiada. Ele exporta para a China, para os Estados Unidos. E os 2 filhos dele são campeão de Olimpíada de Matemática. E as crianças são educadas. Hoje em dia é difícil a gente ver criança educada, né? E as crianças estão muito... É mais difícil, assim. E isso é o que eu admiro. Eu digo assim, um dia que eu puder falar que eu fui bem-sucedido, foi o dia que eu tiver formado bons filhos. Então, ali ele é a minha referência. E ele disse assim, Leandro, os próximos anos vão ser bons. E aí eu sentei com a Bruna e disse, vou estudar os meus amigos que fizeram milhões, caras que começaram do zero e fizeram milhões. Um deles é o Antunes. O Antunes é um cara que começou de baixo, eu conheço a história dele, e ele fez milhões. Eu disse, eu vou hackear esses meus amigos, porque eles estão próximos de mim. Eu vou começar a ver comportamentos dele que eu posso agregar em mim, que vão fazer... Por que eu não estou no nível do Antunes? Eu converso com o Antunes, eu disse, pô, por que eu não faço financeiros de 5, 10, 15 mil por dia? Por que eu não estou no nível do Eduardo? O nível do Eduardo, esse meu amigo, aí vou levar ainda muito tempo para chegar. Mas é bom que a gente tenha um horizonte. Então eu disse para a Bruna, eu preciso melhorar meu pensamento de longo prazo, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu vou parar de beber, vou aumentar a minha atividade aeróbica e vou aumentar meus dias de academia. E vou aumentar o meu nível de estudos. Vou começar a estudar um pouco mais. Do Antunes, o que eu hackei do Antunes? O Antunes não bebe. Ele era gordo de comer mesmo. Ele não bebe. A gente já saiu várias vezes, ele não bebe. Só Red Bull. Red Bull ele gosta. O Antunes, ele me criou o hábito, ele começou a caminhar bastante também. Ele é um cara que estuda muito a alimentação, me deu muitos toques de alimentação e de monitoramento do nosso comportamento. E o Antunes, ele me ensinou alguns aplicativos, o Dozimin, lembra que o Antunes me explicou? Então eu saio para caminhar e fico ouvindo resumo de livro. Ouço um tempo música, porque só ouvir livro enche o saco, né? Então eu aprendo vários livros, sei lá, uns 100 livros por ano, pelo menos eu aprendo. E eu não sei vocês, quando eu estudo, eu me sinto vivo. Né? Porque a gente vê uma coisa nova e tu vê assim, como eu sou burro, como eu tenho coisas a aprender. Quando eu sinto que a gente está convicto, a gente está próximo à queda. Né? Então, a gente ter a mente aberta e querer estudar nos faz evoluir como ser humano. Então, hackei, fui na fazenda do Eduardo, conversei com o Eduardo, levei a Bruna lá para conversar com a esposa do Eduardo, e cortei, o que eu fiz, vou falar para vocês aqui. O que eu fiz? Comecei a cuidar mais do meu sono. Lá em casa, a gente... Meia-noite as coisas desligam tudo. Né? Eu não acordo tão cedo, eu acordo 7h50, assim, 8 horas. Né? Eu faço a abertura do mercado em jejum, também eu não gosto de estar de barriga cheia. Eu mudei a minha dieta. Eu tinha um problema, eu não sei se vocês têm isso. Isso até me ajudou no casamento. Como eu comia pão, glúten... Pão, comer pela manhã, é uma das coisas que mais corta a testosterona. Eu comia pão, glúten, eu ficava sempre com a barriga estufada, arroto e vontade de peidar, de gases. Então, eu peidava muito, a minha esposa reclamava muito. Só que eu não sabia que isso era um problema de alimentação. Entende? Eu não sabia. Depois, quando o Antunes me passou lá os caras, que eu fui começar a estudar a fundo,
eu parei. E o beber eu nunca vi como um problema beber. Só que eu comecei a ver os caras que tinham um corpo bacana, os caras que eram bem-sucedidos, os caras não bebem. Roberto Justus não bebe. Tem uma galera que não bebe. E tem também os que são ricos e bebem. Não, entendeu? Não tem uma regra, não estou dando uma verdade para vocês, eu estou dando um case para vocês. Então, a regra dos 3 dias. Eu tinha recém feito um pub, construí um pub em casa, e aí eu decidi parar de beber. A Bruna surtou comigo. Tu gastou, parece obra pública, tu disse que ia gastar tanto, gastou 4 vezes mais, e para de beber. Está rasgando dinheiro, a gente podia estar viajando, e ela tem razão. Eu disse, tá, nunca é tarde para a gente, né? Nunca é tarde para a gente corrigir. Então, vocês conhecem essa regra? Tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, aprendam essa regra. Essa regra eu aprendi com o pessoal do fisiculturismo. Se você bebe 3 dias por semana, 3 dias por semana, o jogo do meu time na quarta-feira ou na quinta-feira e sábado e domingo. Comportamento normal. Não sei, pelo menos para mim era normal. Pode ser que vocês olhem, esse cara é um alcoólatra. Era um alcoólatra. Mas é um comportamento normal, né? Não é um cara que não bebe socialmente. Só que, se eu beber 3 dias na semana, no mês são 12 dias, no ano são 144 dias. Como é que eu quero performar, ter uma alta performance, se eu estou com álcool no corpo 144 dias, e quantos dias o meu corpo precisa para tirar esse álcool do corpo? Então, vamos dar um exemplo do quanto o álcool impacta em vocês. Na gente, desculpa. Quando eu fazia treino de academia, por exemplo, eu fosse treinar a perna, e eu tivesse bebido, no outro dia eu não conseguia caminhar de dor nas pernas. Hoje que eu não bebo, no outro dia para mim não faz diferença. Então a gente já começa a ver aí. Então eu fico pensando, pô, imagina esses jogadores que bebem, fazem festa e tal, como é que esses caras conseguem manter o alto nível? Aí eu paro para pensar, mas olha quanto o Brasil com essa cultura está decaindo no futebol. Olha o quanto a gente decaiu e os caras lá fora estão voando. Vai ver se os caras bebem lá fora. Vai ver se os top hoje bebem. Naquela época, a gente tinha o talento compensava. Hoje em dia, preparação física. Os caras corriam 7 quilômetros num jogo, eles correm 13. 13 quilômetros numa partida. Mudou, as coisas mudaram. Então, eu me questionei. E aí, parei de beber também. Estou 1 ano sem beber, melhorei minha suplementação e parei de ver televisão. Televisão só vejo documentário. Eu adquiri um hábito com meu amigo, que eu tenho um tabletzinho, que eu tomo banho, e aí no banho eu fico vendo algum vídeo, alguma coisa engraçada. Eu gosto muito de stand-up, assisto stand-up e aprendo temas. E parei. Televisão só vejo documentário e passei a monitorar minha qualidade do sono. Eu durmo com aquelas pulseiras que monitoram o sono também. O sono até que está em dia. Aí o sono, vocês sabem, né? Para dormir bem, tudo escuro. O ideal é que tenha entrada de ar, não pode ser um local abafado. Né? Vocês não podem assistir coisas pesadas e comer coisas muito pesadas antes de dormir. Tem todos esses quesitos para não ficar com a tela, luz azul. Isso você sabe, né? A luz azul do celular, a luz azul do computador também ajuda a tirar o sono antes de dormir, porque o cérebro interpreta aquela luz azul como sol e aí ele não liga o modo de descansar. E meditar, né, antes de dormir. Depois eu vou falar sobre meditação. Outra coisa que eu saí. Isso aqui, todo mundo me chamou de louco. Eu saí das mídias sociais. Parei de olhar o WhatsApp. O Antunes fica louco. Também saiu? O Antunes. Cheguei a ficar 6 meses sem celular. Aí a Bruna me reclamou, mas tu sai, eu não sei se acontece alguma coisa contigo, não tem nem como eu falar contigo. E aí eu comecei a não usar mais as mídias sociais. E comecei a estudar isso, li uns livros sobre o tema. Vou falar algumas coisas aqui sobre mídias sociais. Nós temos visto aí o que acontece. A mídia social ela te mostra aquilo que tu acredita e aquilo que tu gosta. Então, cada vez a gente fica mais convicto daquilo que acredita e a outra pessoa... Por isso que a gente tem essa polarização, esquerda-direita, porque o cara da esquerda ele é bombardeado com boas informações. O cara da direita também. Só que a gente não vê que lá também tem boas informações e aqui também. Eu sou um cara mais direita, mas eu sou um cara que também acredito que tem que ter um lado social. Só que, às vezes, a gente está muito... não, sai para lá, comunista, sai para lá, coxinha, sai para lá. E essa polarização não leva a nada. O mercado vai dar boas oportunidades e nós estamos perdendo tempo discutindo besteira. Então, muita gente me fala assim, Leandro, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Muita gente fala assim, comer bem é caro, é caro. Mas a minha alimentação, o que eu fiz? Eu voltei no tempo. Eu como eu comia quando era criança. Eu como fruta, eu como arroz, um bife e purê. Essa é a minha alimentação. Eu gosto disso. Eu como um macarrão com a massa de arroz e carne. Tá bom, estou feliz. Essa é a minha alimentação.
E a regra da alimentação, eu saio 2 dias da dieta, geralmente é hambúrguer, adoro hambúrguer. Esses 2 dias, 2 refeições eu saio da dieta, não são 2 dias, porque 2 dias na semana, no mês são 8 dias, no ano são quantos dias fora da dieta? Então, 2 dias eu saio da dieta. E aí muita gente fala assim, eu não tenho tempo. Aí então eu pego assim, abre o teu celular aqui e me mostra o tempo de uso do celular em mídias sociais, o tempo do uso em WhatsApp, o tempo de uso. Eu já cheguei a ver gente que tem 6 horas de tempo de uso do celular em mídias sociais. E o cara me diz que não tem. Então vamos jogar ali, parece que tem uma média, eu não sei de cabeça a média, mas de 1 a 4 horas dia olhando a vida alheia. Na minha concepção, pelo que eu tenho estudado, a mídia ela causa muita ansiedade, ela é um gatilho de ansiedade. Tu posta uma foto, tu quer ver quem curtiu, quem comentou, isso te gera um gatilho de ansiedade. Outra coisa, a vida ela é feita de altos e baixos. Assim como hoje eu estou num bom momento, quando eu conversei com o Antunes lá, eu estava chateado. E é bem difícil me ver chateado, porque eu tinha tido uma crise num relacionamento que, para mim, meu relacionamento sempre foi dos sonhos. Assim, a minha esposa e eu, nós nos damos muito bem, sabe? E, ao mesmo tempo, eu estava triste, conversei com o Antunes. Então, a vida ela é feita de altos e baixos. Só que me pega naquele momento ali que eu estava chateado com a minha esposa, meio triste, aí eu vou lá e entro no WhatsApp, meus amigos na Europa, o cara jantando, o cara feliz da vida. Só que a maioria daquelas coisas é fake. Eu, hoje em dia, tive a oportunidade de conhecer umas blogueiras que são profissionais. Cara, elas não têm 10 minutos de conversa. Sabe? Só que a mulherada, às vezes, a gente idolatra. Pô, olha ali, é um cara legal. A gente criou aquele conceito que o cara que tem muito seguidor, ele é bem-sucedido. E os amigos mais bem-sucedidos que eu conheço gente bilionária. Os caras nem olham, nem têm seguidor, ninguém sabe nem que eles existem. Então, a gente criou esse na nossa cabeça, sabe? E eu vejo blogueira cheia de seguidor. São poucos que conseguem viver de mídias sociais. Boa parte das que eu conheço ali, que vivem disso, dizem que vivem disso, o pai banca. Vem de uma família com dinheiro. Obviamente que tem aqueles que fazem, só que às vezes a gente olha e acha, pô, olha ali, ó, a pessoa é legal, ela é bem-sucedida, e não é. Então, as mídias sociais elas estão nos distorcendo nesse sentido. Então, ao invés de ficar no celular, monitorem lá. Faz uma academia umas 3, 4 vezes por semana. Fiquem 30 minutos estudando um livro, alguma coisa nova. 30 minutos caminhando. A caminhada é um dos melhores hábitos. Se disser umas coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida hoje, de manhã cedo, principalmente sábado e domingo, eu acordo bem cedo para eu ainda poder curtir o domingo com a Bruna, e eu saio para caminhar, eu coloco um fone, uma bermuda, tem um amigo que eu conheci na Scalper aqui, que se tornou hoje um dos meus melhores amigos, que está sempre lá em casa, e ele acorda de manhã cedo no domingo para ir caminhar comigo. A gente chegou a caminhar com 6 graus, 5 graus. Então, até eu fui fazer uma consulta e me falaram uma coisa. A panturrilha, aqui a parte gastrointestinal é considerado o segundo cérebro. Porque quando a gente se alimenta mal, se eu der muita comida para vocês agora e botar vocês para operar, vocês vão estar que é uma jiboia, né? Vão estar lento, o reflexo lento. Então, aqui é o segundo cérebro. Muito da nossa felicidade vem da nossa alimentação pela liberação de serotonina. Então, a caminhada, eu descobri que a panturrilha é considerado o segundo coração. Ela ajuda a jogar o fluxo sanguíneo para a cabeça. Então, vocês vão ver. Se vocês puderem, façam um teste. Acordem um dia bonito, um sábado, domingo. Sai para caminhar. Cara, o meu amigo, a gente conversa sobre tudo. Ele é empresário, ele opera também, ele tem uma distribuidora farmacêutica, ele é dono de farmácia, é um cara novo. E a gente conversa sobre tudo. Eu pego o sol faz bem. A caminhada ao ar livre é uma das coisas que mais combate a depressão. Eu me sinto bem, cara, eu reflito a minha vida. A gente reflete, a gente repensa o que fez, a gente repensa como a gente está tratando os amigos, como a gente está tratando a esposa, como a gente está operando. Isso faz bem, é uma coisa simples. E é um hábito que eu gostei. Então, coloquem isso na rotina de vocês. Outro estudo que eu fiz. Isso até vou falar para uma coisa legal para a questão de casamento. A Bruna estava com libido bem baixo. Eu, sempre treinando, com a faca nos dentes, ia lá querer namorar. A esposa, sempre desculpinha, né? Aí aquilo começou a me chatear. No primeiro momento eu pensei assim, pô, a Bruna não gosta mais de mim. Né? Ou está me traindo. Pensei isso. Aí comecei, né? E eu não olho o celular da minha esposa, eu não olho nada. Eu sempre digo, o dia que eu chegar a ter que ficar monitorando essas coisas, eu estou na relação errada.
Aí eu peguei e disse, Bruna, tem alguma coisa? Tu não gosta mais de mim? Não, tu sabe que tu é o amor da minha vida. Pô, Bruna, eu me cuido, eu faço academia, tu não tem mais interesse por mim e tal? Não, não é, eu não sei o que é. Eu fiquei encucado com aquilo. Aí eu comecei a estudar. Falei para a Bruna, então, Bruna, vai num médico endócrino e vamos ver como é que está a tua questão hormonal. A mulher, ela oscila muito na questão hormonal. Então, a Bruna, ela tomou anticoncepcional a vida toda, direto, sem a pausa, sabe? Direto. E aí o médico disse assim, Bruna, o teu nível hormonal hoje é de uma criança. Tem um hormônio que, quando ele está elevado, ele está geralmente elevado na nossa fase infantil, que a gente não tem esse despertar sexual. Então, esse da Bruna estava no nível de criança. Então, ela não tinha despertar sexual. E aí ele falou para ela, tu está com teus hormônios todos desajustados, tu precisa parar urgente com o anticoncepcional. E aí ela parou com o anticoncepcional e o caso dela estava tão grave que ele receitou anabolizantes para ela. E aí eu disse, amor, tu sabe que eu sou totalmente contra isso, anabolizante tu não vai tomar. Deixa que eu vou estudar hormônios, eu vou ajustar, só para com o anticoncepcional, começa a entrar na dieta junto comigo, que eu vou te ajustar a questão hormonal. Aí eu fui estudar e eu descobri uma coisa interessante. Os caras que são bem-sucedidos, e até na natureza, os que são considerados o macho alfa do bando, são os que têm maior níveis de testosterona. A testosterona alta, ela te dá atitude. O cara que tem testosterona alta, ele tem atitude para agir. E numa situação de pressão, ele não se sente acuado. Ele se sente forte para enfrentar aquilo. Só que nós temos que controlar o cortisol. O cortisol, vocês sabem, é o do estresse, né? Então, o cortisol, quando ele está alto, se vocês estiverem com o cortisol alto e a testosterona baixa, numa situação de estresse, de alto nível, por exemplo, um atleta de alto nível, ele compete com um estádio cheio. Um trader, ele compete com HFT, com fundos. Se vocês estiverem com o cortisol alto, numa situação de estresse, a pessoa desfibrila. Ela não sabe como agir. Não tem gente que, o mínimo, a pessoa já, ai, meu Deus do céu! E tem gente que tem um caminhão nas costas e a pessoa está tranquila. Não, vou dar um jeito. Então, isso vem muito da questão hormonal. E aí, o que eu fiz? Eu tenho que manter a minha testosterona sempre perto do limite natural. Ao mesmo tempo, se tomar anabolizante para subir testosterona, um ser humano normal ele vai até 1.200 de nanograma por litro de sangue de testosterona. Um cara que toma anabolizante, ele vai a 4, 5 mil. Só que quando tu excede muito esse nível, aí vocês já viram que, geralmente, o pessoal que toma anabolizante começa a ter depressão, ansiedade, crise de pânico. Aí o cara que tiver com esse tipo de coisa operando, esquece, né? Não tem como. Então, eu comecei a estudar para manter o meu nível de testosterona no limite do natural, mas com o cortisol baixo. Então, aqui eu até trouxe para vocês os meus últimos exames. Então, vocês verem a minha testosterona 974, o máximo acho que é 1.300 e pouco, ela está perto do limite, acho que 1.300 e pouco é na fase jovem, né, que o pessoal tem aquelas bombardeios de hormônio. E o cortisol, meu cortisol está na média, aqui ele vai de 7 a 19, acho, de 8 a 19 está 12, o cortisol está sob controle. Então, eu vi que eu precisava, para eu subir meu nível, eu preciso ter esse controle hormonal, de forma natural, sem hormônio sintético. Então, coisas que nos ajudam a subir a testosterona. Para quê? Para aumentar o nível. Leg press, aquele exercício empurra para cima. Supino, levantamento terra e caminhar, pegar sol. Isso ajuda. E tem suplementos. Esse ashwagandha, eu estou estudando tudo lá fora agora, né? Porque essas coisas são novas e eu tenho que estudar tudo lá fora e meu inglês é horrível, né? Então, eu apanho. Talvez algumas coisas eu até aprendi errado, mas minha interpretação do inglês que me atrapalhou. Mas não, o ashwagandha é considerado o suplemento que mais sobe testosterona de forma natural. E o Tribulus, ele também é um bem conhecido, mas o Tribulus ele dá um gazinho nas 2 primeiras semanas. E a mulher tem que tomar cuidado com o Tribulus. A ashwagandha pode tomar, principalmente a mulher em fase de gestação. Maca peruana e ZMA vocês conhecem, né? Hoje já é bem difundido. Então, essas coisas ajudam. Então, quando a gente está falando, eu disse para vocês, eu estou indo num nível bem louco. Né? Eu estou estudando lá a cutícula lá de como subir o nível. Então, pode ver, olha o nível que a gente chega, até na fase hormonal. Eu nunca vi ninguém apresentar um estudo sobre isso. E eu não vi ninguém e eu estou tentando construir. E como é que eu vou comprovar essa tese? Com os meus resultados. Né? Eu vou ter que
provar que isso realmente faz. Então, esses suplementos aí fazem diferença. Então, por exemplo, supino, uma repetição no limite de vocês, a testosterona vai lá em cima. Eu notava que quando eu fazia perna na academia e caminhava no sol, eu ficava tarado. Ficava tarado. A Bruna chegava a se trancar no quarto. E aí eu comecei a... Por que eu estou ficando assim? Por que sábado, meio-dia, eu estou um tarado? Eu comecei a me questionar. Aí, quando eu comecei a estudar essas coisas, começou a me vir na cabeça o porquê. Né? Então, ali eu tive a explicação. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós temos muito mito que o trader bebe uísque. Cara, eu fiz um pub, eu chamava meus amigos para beber, eu saí de festa e ia operar no outro dia. Eu dava resultado, tudo bem, não tenho certo ou errado. Só que eu queria subir o meu nível, entendeu? Eu sempre conversei com o Antunes, cara, eu quero subir o meu nível. Sabe? E aí eu comecei a analisar os caras que eu comecei que eram bons traders. O Escova. O Escova pedala 70 quilômetros e corre de 10 a 15 quilômetros várias vezes na semana. Ele ia para o escritório de bicicleta. O Bispo bebe também, que é o Bispo bebia pra caramba cerveja. Mas pedalava 70 quilômetros, foi até jogador de categoria de base de futebol, eu também fui jogador de categoria de base. E o William, ele era surfista. Esse aqui, o William, ele operava com a gente, ele morava em Maresias. Ele vinha todos os dias de Maresia para São Paulo para trabalhar. E ele acordava e surfava antes ainda. Vocês acreditam? O William é amigo do Medina. Ele que nos apresentou o Medina. Esse guri vai estourar, ele surfa lá no pico com a gente. E aí desde 2010 eu já sabia quem era o Medina, por causa do William. E o amendoim era baixinho, assim, era um mini bodybuilder. Todo focado, todo treinado. Só que nenhum deles sabia disso. Só que depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ligar. Uma vez eu fui nadar com o Escova tinha 46 anos, eu tinha 20 e poucos anos. Eu disse, vou dar uma surra nesse tiozinho. Eu tomei uma surra na piscina. E eu não sei, eu respirei meio um vapor, eu passei mal. Eu ouvi piada há tanto tempo. Ele dizia, o tiozinho te põe no chinelo, o tiozinho te dá um couro, o tiozinho aqui está voando. Só que eu não sabia que isso aí eram coisas que ajudavam em performance no trabalho. Nunca me veio na cabeça. Não sei se vocês já imaginavam isso. E aí eu comecei a reparar, eu disse, os caras são. E o Senna, ele senta num carro e ele acelerava e trocava aqui. Ó. E o Senna e o Nuno Cobra começaram esses estudos, falando que quanto melhor o teu condicionamento, melhor é o teu desempenho. Porque aí a gente consegue entrar no estado de flow mais rápido. Se vocês puderem estudar estado de flow, estudem. Estado de flow é um nível que o atleta chega, que ele consegue estar no melhor dele e ele esquece o mundo todo, ele está só concentrado. Muitas vezes a Bruna me pergunta assim, como é que tu foi hoje no mercado? Eu disse, eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu fui bem. Porque eu simplesmente atuo. Eu estou em flow, eu atuo, eu sinto e vou reagindo. Eu vou reagindo. Mas eu não sei se eu estou reagindo certo, porque eu estou naquele transe. E o Senna é um dos poucos caras que fala sobre... E hoje lá fora é muito difundido o estado de flow. Muita gente estuda estado de flow lá em alta performance. Então, aí eu vou falar para vocês. Então, quando a gente muda hábitos, o que eu disse, eu quero comprovar em mim os resultados. Quando nós estudamos hábitos, nós precisamos mostrar o quê? Evolução física, evolução... Que nem eu fui estudar o campeão mundial de CrossFit. O cara é um psicopata. O cara vive para aquilo, acorda para aquilo. Só que o cara é tão psicopata que ele não consegue ter relacionamentos. E também não é o tipo de vida que a gente quer, né? Não adianta também estar bem ali e não ter mulher, não ter amigo, né? No final da vida, o que vale são os amigos e a nossa família, né? É o que a gente construiu, o legado que a gente deixou. Então, ali, o que eu construí nessa minha evolução? Todo mundo ri de mim, porque eu nunca gostei de fazer atividade cardiovascular. E olha ali, ó, eu cheguei nos 3% mais ativo do mundo pela Samsung, numa amostra de mais de 1 milhão de pessoas. Caminhando. Eu corro? Não, só caminho, saio para caminhar. Hoje lá a gente mora... onde a gente, não sei se vocês conhecem Porto Alegre, tem o Beira-Rio, tem a Orla. Então eu saio para caminhar na Orla ali, tem o shopping. Às vezes à noite eu caminho dentro do shopping, porque eu moro na região ali. O segurança acha a Bruna e eu bem louco, porque está fechado o shopping, a gente está caminhando dentro do shopping, só que quase todos os dias. Porque a Bruna adora shopping, daí uma forma de eu fazer ela caminhar é levar ela para o shopping com as lojas fechadas. Aí eu levo. Aí
Aí eu vi o Márcio Atala, aquele preparador físico, e ele falou que nos Estados Unidos eles estão difundindo esse movimento das pessoas caminharem dentro do shopping. Depois que eu vi, eu já pratico com a Bruna. Então, ali eu mostrei para vocês, eu cheguei a fazer 70... Isso eu não fiz intencional, eu não busquei esses resultados e esses números. Isso é consequência da minha preparação para operar, certo? Então, eu cheguei a fazer 70 quilômetros na semana. Caminhando, qualquer um pode caminhar. Isso aqui é um registro da aquelas pulseiras que a gente coloca, né? Então, ali, o teste, fisicamente, o meu teste de 7 dobras, que é de gordura, eu baixei de 15% para 8,5%. Então, eu tenho 1,81 com 89 quilos. Eu tenho sobrepeso para a minha altura, com um percentual de gordura de atleta. Então, isso é consequência de eu comer certo. Eu sempre treinei, até vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre treinei. Aqui, olha quando eu comecei no mercado, o chassi. Como é que estava? Bem magrinho. Esse é o Escova. Olha, me deu uma surra na piscina. Esse aqui é o Escova. E aqui sou eu, bem magrinho. Nessa fase eu pesava 70 quilos. Estava começando a operar. Aqui foi uma fase que eu achei que eu estava bombando o físico. Aí eu bati essa foto e eu olhei essa foto, depois eu disse, aqui, vocês não têm ideia o que eu contraí a barriga para essa foto. Eu contraí que chegou a dar cãibra na barriga. Eu disse, eu vou olhar essa foto, vai estar a trincadeira aqui, ó, tudo rasgado aparecendo. Olha aqui, estava caindo por cima aqui, ó. A Bruna não quis nem aparecer na foto. Olha a vergonha da Bruna. Eu não vou aparecer. Então, ali, isso eu estou mostrando para vocês o antes de tudo isso. E ali eu estava bebendo bastante, ó, o rosto inchado. Uma das coisas de parar de beber é que a gente desincha, né? A gente passa a se despreocupar com balada segura também, né? E o rosto afina bastante. Falei, o meu rosto hoje, uma das coisas que eu estou me incomodando é que a gente fica com um aspecto meio de maracujá, assim, né? A pele dá uma sucata. Meto botox e aí tem que fazer um ácido hialurônico aqui para corrigir aqui, ó, para não ficar com o chassi tão... Porque vocês sabem, trader, já aviso vocês e as meninas, trader é que nem carro de taxista. Se vocês não se cuidarem, detona. Porque é o dia inteiro olhando para a tela, assim, ó. Isso aí, com o passar do tempo, vai virando aquele cachorro Sharpei, eu acho que é, né? Sabe? Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Aí eu fiz um acordo com uma amiga minha, ela é dentista, e botox é caro aplicar botox, né? Vai de 600 a 1.200. Aí eu fiz um acordo com ela, Aline, ela é dentista, eu te pago, o dentista pode aplicar hoje, né? Eu te pago um curso de botox, aí tu aplica aí nos pacientes, ganha dinheiro, e faz em mim de graça. Fechado. Aí agora é open bar de botox. Já falei para ela, em dezembro já vamos dar, já calibra, já compra as bambonas lá para a gente... Quero ficar que eu e a Ana Maria Braga. Não sabe se está rindo, se está chorando. Aí, olha aqui uma coisa interessante. Quando eu estava lá ferradaço, assim, tem aquelas fases que a vida... vai vir até o Minotouro aqui, né? E eu sou muito fã dos dois, eu sempre acompanhei muito MMA. E tem uma luta lendária deles, que é com o Bob Sapp, né? O cara pesava 170 quilos, 160 quilos, e o Bob, 2 metros e pouco de altura, o cara socou o Minotauro. Pá, pá, pá. Às vezes aquilo ali é a vida. E nós apanhando. Só que no finalzinho ele achou uma chave de braço e ganhou a luta. Então eu estava numa fase bem ruim, e minha tia levou minhas roupas para benzer. Aí ela levou num padre amigo dela, lá na Igreja das Graças, lá no centro de Porto Alegre. Então, eu uso essa mesma roupa desde que eu comecei a operar. Já está com o ombro rasgado ali. Ó. O tênis eu tive que aposentar porque ele abriu. Aí eu comprei agora um tênis bom, aí mudei. Mas eu mudo cheio de medo. Se eu mudar, será que vai cair o desempenho? Eu fico pensando. A Bruna fica louca de medo. Porque ela fala, amor, vem as pessoas entregar as coisas aqui. Tu está sempre em casa. O pessoal vai achar que tu é traficante. Porque como é que tu mora aqui e anda que nem um mulambento e está sempre em casa? Nem tô, Bruna. Não me incomoda. Deixa que está dando certo. Deixa a minha camisetinha. Aí agora ela não incomoda mais. Mas toda vez que ela vê uma verde, ela me mostra, amor, essa aqui acho que dá para trocar pela tua. É parecida. Eu disse, só se a tia mandar benzer. Aí a minha tia disse assim, Leandro, traz logo essa camiseta nova que o padre já está quase indo. Já.
Tadinho do Fernando. Mas a minha tia falou, o padre ele já está, meu filho. Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó. O trader é um atleta, eu estou estudando isso de diferente. Então, eu estou me testando na parte física, na parte de cardiovascular. Então, aqui, ó, um teste físico que eu fiz agora, até foi quinta-feira, eu não estava muito bem assim, para fazer. Supinei 200 quilos. Eu fui agora ver pouco que o campeão brasileiro no meu peso supinou 210. Então, o trader é um atleta? Cara, eu já fui de categoria de base de futebol. Eu sou muito mais bem preparado que muito jogador de futebol. Eu tenho vizinhos jogadores de futebol. Às vezes eu tenho vontade de, vamos fazer um documentário? Vamos ver se um trader consegue competir com um atleta profissional? Eu tenho essa curiosidade. Eu sei as festas que eles fazem lá. Eu treino na academia com eles. Eu vejo como é que é. Eu acho que dá para brigar. Não aguento correr 90 minutos. Saio de ambulância do campo. Vai ser que nem nadar com escova. Mas algumas coisas a gente consegue buscar eles. E outra coisa que eu consegui também, eu cheguei a 600 quilos no leg press, levantando nas pernas. Assim. Estou mostrando isso para querer me gabar? Não, o que eu mostrei para vocês. Eu mostrei um monte de coisa louca para vocês e eu preciso comprovar, na prática, os resultados que isso me trazem. Eu treino para chegar, para competir supino? Não, eu estou mostrando que a minha preparação ela é tão boa que eu chego em níveis de atletas que vivem disso. Entende? É isso que eu quero mostrar para vocês. Longe de mim, o cara quer mostrar. Não, quero mostrar. Por quê? Porque eu estou sempre buscando, né, uma coisa das mídias sociais, que eu sempre falo para a Bruna. As mídias sociais, a gente está sempre julgando os outros. E nós sabemos um monte de defeitos que nós temos. Quando eu pego criticando alguém, eu penso, mas o que eu estou criticando? Eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho tal coisa para me melhorar, e eu estou falando mal dos outros. Sabe? Então, é um filtro que nós temos que ter. Eu vou até comentar aqui na próxima, eu acho que é. Aí, ali, ó, isso é uma das coisas que eu mais invisto. Quanto mais eu invisto nisso, melhores são meus resultados. Esse aqui é meu armário de suplemento. Eu fico tão feliz, porque quando eu comecei a fazer academia, rapaz, eu não tinha dinheiro, eu era estagiário. Meu sonho era poder comprar suplemento. Hoje em dia, eu acho que isso aí até é um recalque daquela fase, aí eu compro bastante hoje. E a Bruna me reclama, está gastando demais. Eu disse, quanto mais eu invisto nisso, melhores são meus resultados. Óbvio que eu estudo. Então, eu pego alguns atletas de referência. Renato Cariani é um dos caras hoje que mais gera conteúdo sobre treinamento físico e sobre alimentação. O cara é sensacional, ele tem 2 faculdades, o cara é sensacional. O Gogs, acho que muita gente conhece aqui, né? O Gogs é considerado o cara mais casca-grossa do mundo, ele era um SEAL, lutou 2 guerras, e ele é vencedor de várias provas de longa distância, corre 160 quilômetros. Ele tem vários recordes no Guinness de barras seguidas num dia, aquela Hell's Kitchen, que é aquela semana que... Hell's Week, eu acho, que é aquela semana dos SEALs, lá de preparação dos SEALs, ele tem os recordes daquilo, e ele era um obeso que sofria muito bullying por ser negro nos Estados Unidos, né? E ele decidiu, não, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. E é um dos caras que eu mais assisto vídeo, porque ele fala para a gente estar sempre buscando se melhorar, que a gente acha que está dando o nosso melhor, mas a gente pode mais, a gente pode ir além, sabe? E ali, LeBron James e Cristiano, que todo mundo conhece, porque são caras que trabalham muito e estão sempre em alto nível há vários anos. Uma coisa que eu me cuido sempre é para não dar voo de galinha, sabe? 1, 2 anos bom e afunda. Não, é se manter sempre em alto nível. E o se manter em alto nível é complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Saio com meus amigos, cara, é difícil o pessoal não entender que eu não quero beber. A pressão, uma das coisas mais difíceis, a bebida, parar de beber, tem 21 dias ali que são bem complicados, que é a abstinência. Eu achei que era mais fácil parar de beber. Então, esses 21 dias, depois disso, já fica mais tranquilo. Só que a bebida, um professor meu uma vez falou, ele recuperava dependentes químicos. Ele falou que a bebida é mais difícil que a droga. Por quê? Porque a bebida é fácil, tu sai com teus amigos. A minha mãe fala assim para mim, o Leandro é chato, o Leandro não bebe. A minha mãe fala assim para mim. É a pressão social, entende? E os meus amigos e a minha esposa e a minha mãe adoram me ver bêbado, porque eu fico piadista. E aí eles gostam. O Leandro bêbado, ele faz todo mundo rir. Entende? Então eu também tive que lidar
com isso, né? Tentar me manter agradável, né? Não sem estar bêbado, né? E curtir as coisas sem estar bêbado também. Então, a bebida, ela é muito fácil. Então, a pressão social, quando a gente toma essas decisões, elas são complicadas, porque tu vai num jantar, a Bruna bebe vinho, eu já fiz uma tática, daí eu me sirvo suco de uva na taça. Aí parece que eu estou tomando vinho com ela. Se eu vou num evento, as pessoas querem muito que eu beba, eu pego um copo e fico com aquele copo a noite toda. Daí ninguém me serve, porque o copo está sempre cheio, né? Não, tá bom, já me serviram aqui, fico ali, entende? Porque a gente não pode ser chato, né? Eu sou um cara que gosta de ter o convívio social. E são decisões minhas, as pessoas não têm nada a ver comigo, né? Então, vou passar aqui, que eu falo demais, né? Então, meus resultados financeiros. Isso aí é a parede lá no escritório, que eu botei um quadrinho com os meus resultados financeiros lá na minha parede. Nesse dia aí, eu fiz R$22 mil. Não cheguei nos níveis aí, que nem o Antunes, de fazer 100 mil no dia e tal, mas eu já sei vários caras que fez 100 mil, perdeu 120 no outro. Né? Então, não é isso que eu quero chegar em 100 mil e aquilo ser um patamar para mim, não um voo de galinha. Né? Então, meu melhor dia esse ano foi 22 mil e eu bati vários dias na trave para passar. Será que eu consigo até final do ano? Eu já estou mentalizando eu trocando essa plaquinha lá. Mas é que agora, final do ano, cai a liquidez, né? É mais difícil agora, final de ano, né? Mais difícil. Então, junho foi o meu melhor mês da minha vida. Só que em novembro, eu fiz 2 meses de junho. 2 meses, perdão. 2 meses de junho. Meu novembro foi equivalente a 6 meses do ano passado. Então, eu estou conseguindo fazer essa ligação na cabeça de vocês de comer melhor, dormir melhor, suplementar, treinar, né, ter um bom relacionamento com a esposa, porque eu tenho muito aquela coisa do americano, esposa feliz, vida feliz, né? Lá o pessoal usa muito happy life, happy wife, né? Não, happy wife, happy life, né? Eles usam muito nos Estados Unidos. Até o Bentes e a Thalita, que trabalham aqui, vocês conhecem o Bentes, né? O rapaz de dread. Conhece? É que no evento ele tira aqui, né? Mas nos shows de reggae ele vai com o dread. Aí o Bentes e a Thalita estão há 13 anos juntos. E eles trabalham e moram juntos, que é como eu tenho com a Bruna, a gente trabalha e mora juntos. O Bentes, eu liguei para ele, Bentes, a Bruna tem visto as notas de corretagem aqui e ela está enlouquecida por um iPhone, esse 11 Pro. Eu disse, Bentes, é muito dinheiro num celular, Bentes. Por mais que eu ganhe, eu não tenho coragem. E mulher, quando quer alguma coisa, rapaz... Ela abre aquele Instagram e ela começa aqui. Olha aqui, a esposa do Paulo Guedes, ela tem 11 Pro, Max, 252 GB. O cara que é bom no mercado financeiro, a esposa tudo tem iPhone. O meu está até trancando o meu Instagram aqui, nem vai. Elas comem, a mulher ela fica mais uma goteira, né? Meio que dá um indício para te dar o presente para ela. Tu vê, daqui a pouco é meu aniversário, né? É meu aniversário. Aí liguei, o Bentes deu um para a Thalita, né? Eles estavam na Califórnia, ele deu um para a Thalita. Daí eu liguei, Bentes, é muito dinheiro, o que tu acha? A gente estava no meio da conversa, falando outras coisas, e disse, tu acha que eu dou? Daí ele disse assim, Leandro, esposa feliz, vida feliz. Happy wife, happy life, né? Eu falando inglês, parece Joel Santana, né? Daí eu disse, Bentes, tá bom, então, vocês estão casados há 13 anos, se gostam, respeitam um ao outro, né? É tudo que eu vou ouvir, né? Daí tá... Cedi. Tá lá, a Bruna bem faceira de Moto G. Tá lá, toda feliz de Moto G. Mas aí, pessoal, então aqui é o gráfico de comparação dos resultados. Aqui, 2018, né? Então, aqui, nesse gráfico aqui, eram meus financeiros de 2018. Eu pedi para a Bruna, vamos trazer dados atuais. Daí ela pegou nota por nota e jogou no gráfico. Não fui nem eu, foi ela. E aí ela pegou de 2018. Aquela linha aqui é 0. Observem a minha regularidade. Teve um dia aqui que eu fiquei 59 para trás, deve ter sido corretagem. Mas aqui meus financeiros oscilam entre 0 a R$2.000. E essa época do ano não é tão boa para operar, né? Mas mesmo assim eu disse, vou levar uma coisa realista para o pessoal, vou pegar meus resultados antes da palestra, né? Não vou pegar lá o meu melhor momento, vou trazer uma coisa da realidade, num mercado que não está tão líquido. E o azul é 2019, então aqui a gente tem um range de 0 a 15 mil. Né? Então ali são meus financeiros dia.
dia. Aqui eu tive um 0 a 0 por causa de ajuste da bolsa. Nesse dia eu fiz 5 mil. Mas no dia anterior eu tinha feito 5, a bolsa me lançou mais 5 de ajuste. Aí no outro dia debitou, né? Os ajustes loucos da bolsa. Como eu estou sempre posicionado, né? Deu esse ajuste diferente. Mas, na verdade, lá não foi 10 e nem aqui foi 0, foi 5 e 5. Aí ela jogou na planilha aqui, ó, um comparativo de 2018 e 2019. Tem dia a dia, até tem essa semana. Foi na sexta-feira, na quinta-feira, eu até mandei para o Bentes, na quinta-feira eu fiz 9, na sexta eu fiz 6 e pouco. Agora, antes do evento, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cara, esses são meus financeiros, eu mostro, tem nota de corretagem, tem tudo, né? Só que, quem está começando, tenha calma. Eu fiquei muito tempo ganhando 100, 200 reais por dia. Tenham calma. Então, esse ano que eu decidi ir para essa loucura aí, essa minha vibe louca, que me melhorar. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui foi o seguinte, eu mudei coisas que mudaram o meu físico, que mudaram os meus resultados profissionais, o meu desempenho físico e o meu corpo. Deu uma judiada no rosto, que o rosto fica mais sugado, né? Mas nem tudo é só alegria. Então, eu queria dar esse link para vocês. É algo novo, eu nunca vi nada a respeito disso, estou construindo uma coisa nova. Me acompanhando nesse estudo tem 2 médicos, um personal trainer, uma nutricionista e a Bruna. Né? Então, porque a mulher sofre, ela tem que estar junto. E nisso tudo eu estou conseguindo reerguer, depois que eu conversei com o Antunes disse, não, porque eu estava pensando, né? Estava triste, e o Antunes disse, não, cara, releva. Ele conhece a Bruna adora o Antunes, adora a Thalita, o Bentes, e o Antunes disse, cara, releva, isso aí para ti, tu vai superar. Vou dar o resumo por que deu a crise no relacionamento. Quando eu quebrei em 2008, eu fiquei muito tempo no Serasa e na SPC, e eu prometi para mim que eu nunca mais ia passar por isso. E hoje eu administro a conta na corretora e todo o meu financeiro é administrado pela Bruna. Né? Eu só passo o cartão e a Bruna que administra tudo, ela que paga tudo, ela que faz tudo. E aí um dia eu fui comprar um hambúrguer e ele negou meu cartão. Eu disse, mas como um hambúrguer? Fui lá. A Bruna ela tinha estourado todos os meus cartões de crédito. Tinham cartões de crédito que eu nem sabia que eu tinha dito para ela, que sabe quando te mandam e tu diz, não, bota fora isso aí, cancela isso aí. E ela tinha estourado todos. Só que ela estourou tentando corrigir um com o outro. Sabe quando vira a bola de neve? E virou aquela bola de neve. Quando eu vi, eu estava no SPC de novo. Eu disse, eu prometi, porque eu nunca mais ia passar por isso. E eu estava no meio da fogueira e eu tinha dito assim, 2019, porque eu tiro poucas férias na vida. Agora eu vou tirar mais, se Deus quiser. 2019 vai ser o ano que eu vou curtir um pouco mais a minha vida. E em fevereiro eu descobri que eu estava no Serasa e era fatura de 25 mil para cima. Aí aquilo ali mexeu, né? Porque não é só o financeiro. Tudo que é financeiro a gente conserta, né? Com o tempo a gente conserta. Eu já quebrei, já. Tu vai negociando com o banco até que chega um ponto que ele baixa a dívida, tu dá um jeito. O que me doeu mais foi a questão da confiança, do relacionamento. Aí foi do meu. Só que aquilo que é relacionamento não é só alegrias, né? A gente tem as alegrias e tem as tristezas. E o Antunes me mostrou, cara, a Bruna, a gente vê no olhar que ela gosta de ti, ela não deve ter feito por gosto, ajuste isso aí, corrige isso aí. E isso eu não conversei com ninguém, sabe? Por isso que eu disse o Antunes, a gente é confidente, assim. Porque eu não conversei com ninguém. Porque na família também é complicado, se eu falo, aí a família já se volta contra ela, já prejudica, é delicado, entende? Então, ao mesmo tempo, eu estava sozinho, tendo que lidar com aquilo e conviver todos os dias com ela e ter que operar chateado. Disse, pô, né? Mas, graças a Deus, o que eu quero mostrar para vocês é que eu disse, eu acho que eu estou no caminho certo, eu vou manter meu caminho e vou recuperar tudo isso, sabe? Então, aí um mês meu já pagou todas as lambanças da Bruna, sabe? E agora eu ajustei, só deu, cancelei todos os cartões, a vida nova, deu. Vamos ver se a gente começa a curtir um pouco mais a vida, viajar mais um pouco. Isso eu preciso me melhorar. Então, tá aí os números, mostrei para vocês. E a frase que eu quero... como é que volta aqui? Aí eu queria mostrar para vocês. Ó, ali foi quando eu comecei a operar. No meu quarto, na casa da minha mãe, tomando chimarrão, sou gaúcho, né? Aqui era a minha primeira estação. No quarto, atrás de mim era a minha cama. Né? Tinha um guarda-roupa ali que eu comprei nas Casas Bahia, que era o meu quarto. E eu comecei a operar, e ali eu disse, é isso que eu quero para mim. Aí agora ali é o meu novo escritório. Vocês sabem que eu uso uma TV agora 4K, né, de 50 polegadas,
porque é muito fio de tela. Aí tem a estação da Bruna, a estação do meu primo, que trabalham comigo. E, graças a Deus, essa aqui é a vista do meu escritório, né? E do meu apartamento também. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu e passou uns barquinhos, ele alugava até a casa dele para as novelas. E eu fiquei maravilhado, eu disse, isso parece um quadro. Tomara a Deus que um dia eu possa morar num lugar assim. E aí, hoje em dia, eu acordo, está passando os navios na frente de casa, tem as competições de barco à vela, assim. É muito legal, sabe? E eu vejo, e às vezes eu sempre penso assim, às vezes a gente tem as coisas e a gente tem aquele meio complexo de sofrenildo, né? Pô, olha só que legal, será que eu vou conseguir me manter assim e tal? Mas eu sempre penso assim, cara, eu me dedico para isso, eu trabalho para isso todos os dias, sabe? Eu acho que eu mereço, sabe? Mas a gente tem aquele complexo de sofrenildo, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês, uma coisa que me ajuda muito no cortisol, é esse app aqui. O Antunes também me indica uns app muito bom. Mediotopia. Eu já falei várias vezes sobre meditação e respiração. Lá no escritório, quando todo mundo estava tomando ferro, tu só ouvia assim, ó. Controle de respiração para controlar a ansiedade. Então, eu já sabia. Só que a gente não sabia disso. Hoje em dia, as coisas estão difundindo. Então, a Mediotopia é um aplicativo que ele te ajuda a relaxar. Eu ouço ele de manhã e à noite, e ele me ajuda a relaxar. E nos estudos de meditação, eu sou meio fraco meditando, mas eu fui estudar meditação. A melhor meditação que tem é a que eu faço toda noite. Eu ajoelho e eu pego e listo tudo que eu tenho de bom na minha vida para agradecer. Então, eu agradeço que eu tenho a minha esposa, que eu tenho a minha família, que eu tenho meus amigos, que eu tenho o meu trabalho, que eu tenho o meu escritório, que eu tenho a minha saúde, que eu tenho a minha condição mental, que eu tenho a minha condição física. Tudo eu agradeço. Tudo, tudo. E foi feito um estudo dos tipos de meditações, com aquelas coisas na cabeça, assim, os eletrodos na cabeça, que tem a meditação que tu não pensa em nada, a meditação que tu olha para um ponto, né? E a melhor meditação, às vezes a gente não sabe como meditar, a melhor meditação é a gratidão. É a que te expande o cérebro. Agradeçam as coisas básicas. Nós somos privilegiados, tenham certeza disso. Quando a gente começa a frequentar outros lugares, a minha mãe ela é professora em escola municipal na periferia. Então, a minha mãe ela sempre me coloca muito no chão, sabe? Muito, muito, muito. Porque o que a gente vê lá, né, alunos dela, o pai preso é normal, mas crianças que foram violentadas com 2, 3 anos, mãe viciada em crack, pai que não pode chegar perto no colégio. Então, são contextos bem. Então, a gente sempre, por mais que às vezes a gente ache que esteja ferrado, a gente sempre tem coisas que agradecer. Sempre, por mais que a gente ache. E hoje, com as mídias sociais, tu está ruim, tu está chateado, tu entra na mídia social, está todo mundo feliz, todo mundo bombando, e isso mexe muito. Por isso que eu acredito, e estou lendo artigos e estudos sobre ansiedade e suicídio devido a isso. Né, tem um amigo meu que falou que tiveram 3 amigos nos últimos 2 anos que se suicidaram porque se separaram, aí o cara está ruim de dinheiro, está ruim com a esposa, entra lá, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, e o cara pensa, eu sou um nada. Entende? Então, a gente tem que saber lidar com esses novos mecanismos da vida moderna. Né? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que na nossa cabeça nós temos 2 vozes. Uma que nos conforta, não, tu está bem, tu está no caminho certo, é isso aí. E tem aquela voz que nos diz assim, cara, tu tem que fazer aquela coisa. Tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro. E, às vezes, a gente está só ouvindo aquela voz que, não, tá bom, descansa hoje. Não, hoje é sábado, hoje é domingo. Sabe, tem domingos que eu caminho 25 quilômetros. Mas é porque eu passeio no shopping, é porque eu levo as minhas sobrinhas para passear, porque eu jogo tênis de manhã com o meu amigo, com o meu melhor amigo, que é importante ter ele perto de mim. Então, eu ajustei a minha vida. Antes eu só dormia. Sábado e domingo era dia de dormir, beber e comer churrasco. Sabe? São mentalidades. Eu quero que vocês entendam que eu não estou julgando nada. Eu estou mostrando os cenários. Então, ouvir essa voz que nos cobra. Vamos se cobrar. Vamos lá. Então, o que eu queria deixar certo... Até eu escrevi essa frase e eu não me lembro se dia a dia, agora com o novo português, tem os tracinhos. Não tem, né? Não, né? Ah, ufa. Porque a minha mãe é professora, ela não corrigiu, e se ela assiste a palestra, ela vê esses erros, ela esquece tudo que eu falei e ela fala, mas tu me botou dia a dia sem o hífen. A minha mãe é complicada, filho de professor é brabo.
Então, não se compare aos demais, mas sim com você. Supere-se um pouco a cada dia. O que eu quero vocês assim, ó, não olhem para o Leandro, não olhem para o Antunes, olhem para vocês. Tem coisas que vocês sabem que vocês podem melhorar. Assim como eu, tem muitos defeitos que eu tenho que melhorar. Trabalhem neles. Vamos parar de julgar os outros, parar de ficar cuidando da vida dos outros. Vamos olhar para nós. Sabe? Vamos parar de ser aquele torcedor que vai lá e xinga assim, esse jogador de, desculpa o palavrão, esse jogador de merda, esse técnico. O técnico está ganhando 500 mil, o jogador está ganhando 1 milhão. Sabe? E tu está xingando ele. Quem é que é o bobo da história? Não é? Te xinga tu. Tu está correndo com vontade, tu está jogando todo dia com vontade, ao invés de cobrar ele, não corre, não se dedica. Tu está fazendo isso? A gente está dando o nosso máximo? Então, não queiram ser melhor que ninguém, só melhor que vocês mesmos. Então, eu quis mostrar nesse estudo aí hoje que a gente muda um hábito aqui e começa a colher os frutos lá na frente. Certo, pessoal? Sei que foi uma coisa meio doida, mas se eu puder ter deixado um pontinho de reflexão na cabeça de vocês. E aí, mesmo fazendo tudo isso esse ano, eu escrevi 5 e-books. Está aí, quem quiser baixar os e-books. Porque às vezes a gente tem, o cara treina, mas não tem tempo para nada. A gente tem tempo para tudo, é só se organizar. Só se organizar. Escrevi 5 e-books e esse é meu novo livro. Né? A gente lançou aí, a Bruna lançou meu novo livro. Agora o primeiro a gente esgotou pela Campus e Elsevier. E aí agora a gente fez digital, porque a Campus e Elsevier ganhou um dinheirão e eu não ganhei nada. Ganha 3% da venda do livro, e olhe lá. Então... voltar ao e-book? Tem tudo para download. Eu quero escrever esse aqui é bom, análise gráfica técnica, de tudo que eu já li, eu coloco só o que eu uso na prática. Renda fixa, hedge, os contratos futuros, o básico, né? E um pouquinho de... vocês já fizeram o curso do Antunes, esse aqui vocês vão rir, né? É o básico do básico, né? O Antunes é outro nível. Mas aí eu escrevi esses e-books, estão lá no site da Opere Futuros para baixar. O livro novo, né, a gente lançou agora, vou fazer um impresso também, a Bruna conseguiu colocar na Amazon, que surra para lançar esse livro, diagramar, é um sofrimento. Mas foi, está aí o livro, graças a Deus. E aí eu tenho as nossas mídias sociais, eu botei meu Insta. O meu Insta lá tem que botar areia nele para não dar dengue, de tão parado que está. Mas como eu estou estudando algumas coisas novas, eu estou pensando em começar a postar lá. Eu me cobro isso de postar, só que como eu estou nessa loucura de menos mídias, mas eu também preciso, né? Tem estudos legais. Então, tá aí os contatos. É sempre um prazer estar aqui. Eu dou parabéns para vocês estarem num domingo, num sábado, num domingo, final de ano, que a gente está naquele clima de farra. Vocês estão aqui estudando e aprendendo. Com certeza isso já é um diferencial, vocês já são pessoas diferenciadas. E uma coisa que eu estou me policiando na minha vida, quando todo mundo está fazendo uma coisa e eu estou junto, talvez eu não esteja no caminho certo. Né? Então, quando a gente está agindo diferente de toda a maioria, de uma forma positiva, quando eu saio para caminhar no frio, só tem eu caminhando lá, uma orla linda. Se eu for num pôr do sol bonito, está todo mundo lá. Então, eu vi um lutador de boxe que eu gosto, ele acordava às 3h30 da manhã para cortar lenha e treinar, porque ele dizia assim, o Floyd Mayweather, sabe? Aquele que é campeão invicto, um dos atletas mais bem pagos do mundo, ele dizia, enquanto meu adversário está dormindo, eu estou treinando. Então, é isso que eu penso. Tem muita gente boa no mercado, com doutorado, com não sei o quê, mas eu posso não ser o mais talentoso, eu posso não ser o mais sábio, mas eu posso sempre ser o mais esforçado. Isso, e eu nunca quero carregar a culpa de não ter dado o meu esforço. Então, isso que eu quero deixar para vocês. Certo, pessoal? Um prazer estar aqui.